Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos na segunda parte da sequência da história da crucificação de Jesus. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai ter um card aqui em cima, uma caixinha que você pode clicar e assistir a parte 1, onde eu falo um pouco sobre os flagelos preliminares da crucificação. Então, no vídeo passado, eu abordei um pouco sobre a história da crucificação e os momentos de flagelo que aconteciam preliminarmente à crucificação. No vídeo de hoje, eu vou abordar como acontecia o procedimento da crucificação. Mas antes de irmos para o conteúdo do vídeo, não se esquece de apertar aí no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, ative também o sininho de notificações e aperte o gostei para você ficar por dentro de todo o conteúdo publicado aqui no canal. Então já vamos para o vídeo. Como falei no vídeo passado, o stipes, que é a haste vertical da cruz, ficava cravado lá no local de crucificação. E o condenado, ele carregava sobre a sua nuca apenas o patíbulo, que é a haste horizontal da cruz. Ele caminhava despido nas ruas com uma placa pendurada no seu pescoço, onde estava escrito o crime, o motivo da qual ele foi condenado. Lembre-se que as escrituras nos relatam que Pilatos mandou escrever uma placa e cravar na cruz de Jesus. Aquela placa dizia o motivo da condenação de Jesus: Rei dos Judeus. Jesus foi acusado pelo Sinédrio de blasfemo contra a religião judaica, por ele se dizer filho de Deus. E quando os judeus apresentaram esta acusação perante Pilatos, Pilatos nem deu a mínima atenção. Mas quando os judeus apresentaram a acusação de que Jesus provocava era uma ameaça ao Império Romano, então é que Pilatos manda açoitar a Jesus e condená-lo à morte. Então Jesus foi condenado como um blasfemo pela religião judaica e como um rebelde contra o Império Romano. Pilatos então manda escrever a placa com o crime acusatório. Contudo, os judeus reclamam de que Jesus não era rei, que ele se dizia rei. Pilatos então, em tom de deboche contra o Sinédrio, não altera a descrição da placa. Ao chegar ao local de crucificação, o condenado era pregado ou amarrado com cordas ao patíbulo. Geralmente, o mais habitual eram usados cravos, pregos. Jesus não foi amarrado, mas sim pregado com pregos, muito semelhante a este que você vê na imagem. Diferente do que a iconografia cristã apresenta, os pregos não eram cravados na palma da mão, mas sim no carpo. Esta região, pois caso fosse na palma da mão, a mão se rasgaria facilmente. Já os pés eram pregados sobrepostos com um cravo só. Ou também uma outra forma de crucificar era abrir as pernas dos condenados e pregar os pés separados, assim como você vê nesta imagem. No que diz respeito à fixação das duas hastes, já que o stipes ficava cravado no chão enquanto o patíbulo era carregado na nuca do condenado, a forma mais fácil de unir as duas hastes, os carrascos então jogavam no chão o patíbulo com a pessoa amarrada, eles pregavam primeiro o condenado ao patíbulo e depois ele era erguido em umas 3 pessoas, um em cada ponta, enquanto o outro segurava o corpo e encaixavam no stipes. Outra maneira que eles tinham para unir as duas hastes era pregar o condenado ao patíbulo e depois então colocar uma escadinha no stipes e fazer com que o condenado subisse de costas nos degraus até alcançar o encaixe da cruz. Escritores antigos como Atanásio, João Crisóstomo, Ambrósio e até Agostinho usam expressões como subir a cruz ou o elevaram à cruz. Sendo assim, por mais que não há registros bíblicos de como Jesus foi erguido até a cruz, essas são as duas possíveis maneiras, segundo os costumes romanos e os escritos da patrística. Ao que nos indica os costumes romanos, o condenado era crucificado despido, completamente nu, com as nádegas apoiadas sobre uma espécie de um banco, um assento da cruz, chamado também de sedícula ou sedile. Este assento faz com que a pessoa se apoiasse na cruz e conseguisse respirar. Sendo assim, a morte era mais lenta e o crucificado poderia ser mantido ali por dias, até que então os soldados quebrassem as pernas e assim eles morreriam. Parece que na cruz de Jesus não teria este assento, já que ele morreu rapidamente. E os pesquisadores inquirem que ele só conseguiria sustentar o peso do seu corpo
com o cravo que estava nos seus pés. Cada guinada que ele dava para firmar o seu corpo no madeiro, a coroa feita de espinhos que estava em sua cabeça, fazia com que os espinhos penetrassem ainda mais profundo, atingindo os vasos sanguíneos e derramando muito sangue. O Evangelho de João, no capítulo 19, verso 23 e 24, nos mostra que os soldados arrancaram as vestes de Jesus e, como cumprimento da profecia, lá de Salmos, capítulo 22, verso 18, lançaram sorte para ver quem é que ficaria com o manto ensanguentado de Jesus. É inegável que o Evangelho é claro em afirmar que despiram a Jesus. O que se pesquisa é que se ao menos tivessem deixado um pano enrolado em volta dos seus rins e das suas coxas. Alguns estudiosos afirmam que Jesus estava completamente nu na cruz. Porém, eles se baseiam em questões do tipo teológicas para isto. Como, por exemplo, Adão, quando pecou, estava nu. Jesus, quando foi nos resgatar, tinha que estar nu. Ainda também, os pesquisadores opinam que deixar o condenado completamente nu era sim um costume romano, pois fazia parte das humilhações. E deste modo se levantou até mesmo uma problemática e foi lançado um artigo científico de que possivelmente Jesus teria sofrido violência sexual antes de ser crucificado. O artigo científico escrito pelo teólogo David Thomas aborda esta situação ao se referir ao fato de que Jesus foi despido à força. Nós não temos relatos bíblicos explícitos que nos comprovem tal violência no sentido de estupro contra Jesus. Apesar que, conforme os costumes romanos, os carrascos usavam de todas as formas, todos os tipos de humilhações. Talvez a violência sexual não tenha acontecido no sentido de estupro, mas sim como uma exposição à nudez, já que para um judeu ficar desnudo em público era um insulto contra a pessoa, e sim uma violência sexual. Esta série de vídeos ainda vai continuar e eu ainda tenho muitos detalhes para mostrar para vocês. Próximo vídeo eu vou falar sobre os últimos momentos da morte de Jesus na cruz, apontando evidências arqueológicas e profecias que dão um sentido teológico da sua morte. Através deste pequeno resumo, nós podemos ter uma ideia do quanto Jesus padeceu e sofreu por nós. E como disse Charles Spurgeon, a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios, pois se Deus não poupou o seu único filho, ao qual foi somente imputado o pecado, ou seja, não era seu pecado, o que ele fará então com aqueles que pecam deliberadamente? Mas eu tenho uma notícia para você. O Calvário nos mostra o quão longe os homens podem ir no pecado, mas também mostra como Deus pode ir longe para salvá-los. Eu vou encerrando por aqui e eu te espero na próxima semana para a gente continuar este estudo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.